E Saturno, então? Saturno é o temido, né? Se Júpiter, a gente falou de toda essa expansão aqui, de tudo que representa essa sorte, essa abundância. Mesmo retrógrado, ele vai representar algo bastante positivo. E o Saturno? O Saturno, por que ele tem essa fama toda aí? Todo mundo tem esse temor, né? Eu comecei aqui a parte dos slides de Saturno já colocando a frase: a responsabilidade nos chama e não chama de forma suave, não. Então, Saturno é isso, é a questão da responsabilidade chamando, e chamando de forma firme, de forma rude, muitas vezes, né? Não sendo algo sutil, não. É uma necessidade de assumir responsabilidade muito concreta, muito séria, muito impactante, muitas vezes. Então, aqui, qual é o impulso de Saturno? Saturno é o impulso da conservação do nosso dever, do nosso comprometimento, da seriedade que precisamos assumir. As fronteiras e limitações, estrutura e forma. Então, se em Júpiter as fronteiras são abertas, né? A gente quer liberdade, quer espaço, quer expansão. Saturno chega dizendo que não, que existem fronteiras sim, que existem limites sim, e você vai precisar lidar com esses limites, né? Então ele é aquele que nos corta assim as asinhas, sabe? Ele é aquele que estrutura, que dá forma para as coisas e que pede essa responsabilidade, essa seriedade. Então ele fala da disciplina, na qual não conseguimos escapar ou negar. Então não adianta tentar renegar aquela casa ali de Saturno, né? Eu tenho Saturno na casa 1, então eu vou evitar ao máximo me expor, porque eu não quero lidar com as dificuldades e com a minha insegurança e com a minha timidez. Não adianta, as situações elas caminham de uma forma, a vida vai te levando de uma forma que você é levado a se expor. Eu tenho Saturno na casa 5, então eu não vou ter filhos para não lidar com a questão da maternidade, da criação, que é um dos assuntos da casa 5. Você vai precisar lidar, de repente, com um projeto, você vai precisar lidar com a criação de algum outro processo que vai te remeter àquela mesma dificuldade, você vai precisar lidar com aquilo. Então, a gente não consegue fugir de Saturno, né? A gente não consegue enganar ele, não, negar ele, não tem como. A gente precisa lidar com aquelas questões. Então, as figuras de autoridade, as cobranças que surgem quando não desenvolvemos resiliência, né? Ele é atribuído, comparado a como se fosse um professor rígido, né? A gente fala de professores lá em Júpiter. Aqui não seria aquele professor que nos expande, não, que nos dá o auxílio. E Júpiter, às vezes, ele dá realmente, né? Ele abre todas as portas. Saturno, não. Saturno, ele vai te dar a lição e ele vai te dizer: se vira, faz, dá um jeito, faz isso acontecer, né? E as lições aprendidas com Saturno, elas não são esquecidas. Em Júpiter, a gente tende a ter as coisas mais fáceis. Com Saturno, não. Com Saturno, as coisas são mais árduas. Palavras-chave, então, para a gente resumir toda essa complexidade saturnina aqui. Bom, Saturno vai representar as limitações, o controle, a autoridade, a consolidação, a estrutura, a firmeza, a responsabilidade, a maturidade, a sabedoria, a resiliência, o karma, o tempo, né? A questão do tempo é bem importante com Saturno também. A questão dos medos. Então, a gente olha para Plutão bastante quando a gente vai pensar em questão de medo, mas Saturno também. Ele é um ponto que ele representa os nossos anseios, os nossos medos, o que a gente leva um tempinho para lidar. A disciplina, o lidar com a realidade. Então, em Saturno que a gente tem que encarar as coisas, a gente precisa lidar com essa realidade, né? E o Saturno retrógrado. Se Saturno já é tudo isso, retrógrado ainda, como é que fica a situação? Calma, que não é tão terrível assim. A gente vai ter uma interiorização dessas responsabilidades, né? Então, a gente vai vivenciar essa questão
com uma carga mais intensa, né? Aqui os processos são muito impactantes. Então, essa pessoa, se a gente já não consegue fugir de Saturno, aqui definitivamente não tem como. Tem que lidar com Saturno, né? A responsabilidade aqui é ainda maior. Então, ela vai precisar aperfeiçoar o comprometimento com a autorresponsabilidade e com a tarefa que nos é atribuída, né? Então, a gente tem que ver em que signo que está, em que casa que está, com quais aspectos. Se é um Saturno em Leão, você precisa lidar com a sua autoestima. E essa autoestima, se ele está retrógrado, precisa de uma reflexão muito grande de você mesmo, de você se entender. Primeiro vai precisar existir uma compreensão muito grande de si mesmo, da sua força interior, para depois você conseguir lidar com essa tarefa de firmar essa autoestima, de trabalhar essas questões. Entende? Então, a gente passa primeiro por um processo de interiorização para depois conseguir cumprir essas tarefas saturninas. Como tarefas saturninas não são algo que passa despercebido, consequentemente, quem tem esse Saturno retrógrado tende a sentir ele mais, mas também tem um processo de reflexão maior. Então, também consegue identificar mais claramente quais são essas questões, né? Porque a pessoa pensa mais, ela reflete mais. Então, precisa aperfeiçoar esse comprometimento com essa autorresponsabilidade e com a tarefa que nos é atribuída. A maturidade virá com muita reflexão. Pode ficar preso aos medos e às estruturas que nos são impostas, mas existe em si a força para essa resiliência. Então, a questão mais desafiadora com Saturno retrógrado é a pessoa ficar presa a esses medos, né? Ela se fechar nesses medos, ela criar bloqueios muito pesados para ela, mas ela tem também, por ela ter essa reflexão toda, para ter essa interiorização toda, ela tem uma capacidade de resiliência muito forte também, né? Então, tem esses dois lados, como a gente sempre fala.